Eu vou apresentar para vocês. Boa noite, pessoal. Hoje é dia 27 de julho, estamos de 2021, estamos na disciplina de didática, e a nossa discussão de hoje é um tema bem facinho, é avaliação de aprendizagem. Aquela coisa assim que não dá confusão, né, nunca. E nós temos convidados especiais hoje, convidados e convidadas. E eu vou falar para vocês os nomes das pessoas. E na medida que eu falar o nome, por favor, vocês vão abrindo as câmeras, porque afinal de contas, convidado especial tem que aparecer, né? Então, primeiro convidado é o Arnaldo Domingos, o Vinícius, o Alexandre, a Laura, a Franciele, a Brenda, o Paulo, a Bianca, a Thaís, o Vinícius, a Amanda, a Natália, Júlia, Mariana, Giovana, Lu Borges, Eric, Ieda, Vitor e eu. Todos nós somos os convidados especiais hoje. Olha só que legal. E o Alexandre já está com as guitarras dele ali atrás, enfeitando. Muito bem, vamos lá. Como que vocês veem essa questão da avaliação da aprendizagem? Vocês podem começar falando do remoto, se está sendo terrível, ou vocês podem começar a falar do presencial, ou falar se no presencial era pior ou era menos pior do que no remoto, sei lá. Thaís, você deu uma risadinha. Fala aí, o que você acha que é pior, a avaliação no remoto, enquanto aluna, pode falar enquanto aluna, para você. Tá, No enquanto remoto aluna, ou no presencial? Eu gosto de discutir quando é uma aula mais humanas, né? Eu acho que eu aprendo melhor quando a gente tem discussão, a minha mente funciona melhor. Então, eu estava falando recentemente, odeio resenha. Eu tenho preconceito contra a resenha, que não vou dizer, não está em mim, mas... Olha, ainda bem que eu não peço resenha, né? É diferente, eu peço relato de aprendizagem. Então, você não pode reclamar de mim. Mas eu fico assim, achando que, tipo assim, eu li, eu entendi, entendeu? Parece que eu tenho que provar que eu li. Aí eu fico, gente, mas eu entendi. Se a gente pudesse discutir... Eu entendi. Esse é um ponto interessante. Essa questão, assim, ter que provar que eu fiz. Essa é uma coisa chata, porque cria já uma relação de desconfiança, né? Eu acho que o trabalho não é para isso. Seja qual for, né, o tipo de trabalho, ele é para que o aluno aprenda mais. Agora, mas isso eu acho muito legal do seu relato, que você fala na primeira aula que é livre e que é para a gente, né? Pode ser feito de qualquer jeito, em qualquer formato. Então, acho que isso já tira um pouco do provar ali, da cobrança e tal. Pois é, e eu falo isso porque eu considero que é importante mesmo. A Giovana mesmo, eu vi hoje os relatos dela, eu ainda estou lendo, né, os relatos. Faltam relatos para eu ler, resumo, acho que só faltam 2, os demais eu já li, já dei retorno de todos. Mas a Giovana fez relato de aprendizagem escrito à mão. Eu achei muito fofo isso, e ela mandou escrito à mão mesmo. E tá bem bonitinho, bem caprichado, tem hora que ela faz uns desenhinhos, usa caneta de outra cor. Então, assim, é uma coisa dela, né? Não vou pedir para nenhuma outra pessoa fazer igual. E nem vou pensar assim, esse é o gabarito da Giovana Tonzar, porque não é. Porque se eu fosse escolher algum gabarito ou algum professor, ele escolheria assim, tem que ter capa, tem que ter isso, seguir as normas da BNT, não sei o que tem. Não é o caso, né? Não é o caso. Mas eu acho que a questão
da avaliação já começa nesse ponto da relação estudante-professor, de como o estudante vê o professor e de como o professor vê o aluno, e como que vai se estabelecer esse processo, porque o processo é de ensino e aprendizagem, então precisa dos dois. Não adianta eu chegar na aula, falar um monte de coisa e falar, pronto, cumpri o conteúdo, né? Como hoje, o conteúdo é avaliação, vocês tinham um texto para ler, eu posso chegar aqui com uma série de transparências e abordar o tema que está lá no texto, incluindo outros autores, tal, e pensar, pronto, está feito. Está feito. Vocês lembram quando, na disciplina de IEE, a gente leu um texto que falava qual que é o trabalho do professor? Vocês lembram disso? E a conclusão era que o trabalho do professor não é a aula. Nossa, o que aconteceu aqui? O trabalho do professor não é a aula, é o aluno transformado. Então, quando o aluno se transforma, ou seja, quando o aluno aprende, é que o professor trabalhou. E a gente poderia até dizer assim, quando o aluno não aprende, ou quando muitos estudantes de uma mesma turma são reprovados, eu poderia concluir que o professor não trabalhou. É um pouco radical, né? Essa conclusão. Mas ela serve para a gente pensar na importância da avaliação, que a avaliação tem que ser esse processo que vai acontecendo, né, e não só um momento. Bom, a Thaís já falou. Quem mais vai falar alguma coisa aí? Como que está sendo para vocês a avaliação? A Thaís tinha experiência na Unifesp de antes e de depois da pandemia. Quem entrou ano passado, que é a maioria de vocês, né, da turma de vocês, não teve a experiência do presencial. Thaís, dá para falar que é um pouco pior? Então, eu gosto mais do presencial por conta do contato que a gente tem e poder discutir mais. Mas tem alguns professores que conseguiram fazer algumas estratégias que eu achei mais legal no EAD. Olha que interessante. É que assim, eu acho que vai ser um complementar, eu acho que pode ser colocada no EAD. Uhum. Igual em Biologia 2, que eu acho que é o que eles têm, eu tinha reprovado, então semestre passado eu fiquei. O professor, ele começou a fazer é que assim, ele sempre fez, a atividade avaliativa dele era questões de múltipla escolha. Aí agora tem questões de múltipla escolha toda semana. E aí eu me senti mais preparada para fazer a prova dele do que eu me senti quando eu estava fazendo presencial. E eu achei bem legal que já vai treinando essa nossa capacidade. E aí outra coisa que eu gostei foi de alguns vídeos que eu vi para depois a gente discutir em aula. Eu achei bem interessante também que o EAD trouxe essa possibilidade. Legal, isso é interessante. No que a Thaís falou, dá para tocar um ponto que o texto também coloca, que a avaliação precisa ser vista com o todo do planejamento. Então, eu preciso pensar nas estratégias, pensar no objetivo, e pensar no todo, né, e não separadamente. Isso daí é legal, porque o professor conseguiu integrar a avaliação com estratégia. Vini, você acha assim que as avaliações no presencial eram mais difíceis, os alunos sofriam mais, ou agora sofrem mais? Como que você está vendo essa situação? Para mim, eu dizia que era mais difícil, eu falo que para mim pessoalmente, né, presenciar é um pouquinho mais difícil as provas, porque eu não sei o que acontece, que eu provavelmente fico nervoso nas provas e me dá um branco e eu esqueço de tudo. Então, tanto que eu falava que nas matérias de humanas eu ia extremamente bem, porque não tinha prova, tudo. Quando se tinha prova era com consulta e tal.
então era mais tranquilo para mim, mas chegava nas matérias que era prova, exercício, fazia, pronto, acabou, eu podia me matar de estudar, mas chegava no dia da prova, me dava um branco e eu esquecia tudo. E já no EAD não tem tanto isso, né? Pelo menos já é um pouco mais fácil, mas em relação a aprender, para mim é melhor o presencial. Você acha que no presencial você aprendia mais? Sim, porque aqui eu começo a fazer alguma coisa, alguma atividade, aí vai o mouse assim. Eu puxo para um lado, aí a mão puxa para o outro lado, sabe? Para ir pro YouTube. Eu vou para um lado, minha mão vai automaticamente assim do outro lado. Aí fica naquele, vai para um outro, pro outro. Aí sempre acaba me distraindo e nunca consigo fazer atividade porque eu me distraio muito no computador, infelizmente. Ai, meu Deus, essa eu gostei. A sua mão é meio autônoma, né? É. Ela Eu tô quer. ali fazendo atividade, quando olho, minha mão tá clicando já em algum jogo. Eu falo, oxi, Sabe que eu também tenho esse problema. Eu também tenho esse problema, principalmente quando eu estou em reunião. A não ser que a reunião seja assim de extrema importância, que eu não domine aquele assunto e que eu tenho que saber o que é tal. Daí eu fico quieta. Se não, eu estou lendo e-mail, eu já vi Facebook, eu já vejo tudo. Aí, quando acaba a reunião, está tudo zerado aqui no meu computador. Esse é um problema nosso, né? Eu acho que esse é um problema. Ieda, seu microfone está fechado. E agora, estão me ouvindo? Sim, sim. Então, Marilena, como o Vinícius falou, eu questiono muito o papel da prova, né? Porque a prova, na verdade, por exemplo, para o Vinícius não funciona. Não vai medir o conhecimento dele, né? E o EAD facilitou isso, né? Eu acho que no EAD as matérias, disciplinas que eu aprendi mais, por exemplo, foram aquelas que eu tive que resolver um trabalho. Vou usar o exemplo, as matérias de física. A gente sempre tinha que fazer um relatório de um experimento virtual que a gente estava analisando, né? Então, não é aquele copy, porque eu estou analisando uma situação específica, não é um trabalho de cópia, né, em que eu tenho que usar o conhecimento da aula, o conhecimento que eu tenho sobre aquele assunto para fazer o relatório, né? Eu acho isso muito mais válido, pelo menos para mim eu aprendo muito mais assim do que saber que eu vou decorar tudo para uma prova, vai chegar na hora eu vou esquecer alguma coisa, e eu acho que existe muito terrorismo com prova, assim, e como eu estou muito tempo fora da aula, né? Voltei a estudar agora, eu fico imaginando como vai ser no presencial, né? Porque depois de 2 anos feliz aqui, como vai ser uma prova, né? Como que vai ser? Eu não tive esse teste ainda. Ieda, é que assim, como eu fui para matemática, já dá para perceber que eu gosto de prova, porque senão eu não tinha ido para exatas, né? Mas o relatório vai continuar tendo, a gente continua tendo relatório e é uma parte grande da nota. Então, algumas matérias, acho que a maioria até, usam os outros trabalhos e a prova como complemento. Então, o peso dessas duas é equivalente. Então, é apavorante, eu sei que tem aquele dia, aquela ansiedade, mas eu não vejo a prova. É que assim, eu não sou muito ansiosa para a prova, eu sou ansiosa na vida. Mas a prova eu consigo ficar mais de boa, mas é mais o seu estado de espírito. Nenhum professor vai cobrar, igual física, você deu exemplo, cobrar que você saiba todas as fórmulas. A gente não está no ensino médio mais, graças a Deus. Então, vai estar lá as fórmulas. Então, normalmente, os professores deixam as fórmulas na prova. Então, isso você não vai se preocupar mais. Mas eu gosto de prova, mas é tipo uma forma de avaliar. Precisa ter outras, não só a prova. Eu acho que só a prova como avaliação é muito prejudicial. Vocês sabem que vocês não pegaram, mas no campus de Diadema teve, acho que nos 7 primeiros anos, teve o chamado ciclo básico. O nosso curso nunca participou do ciclo básico, só o nosso e ciências ambientais, todos os outros participavam. E era famoso assim, P1, P2, sub e exame. Não tinha discussão, a avaliação era essa.
Então, a época que eu estava na Câmara de Graduação e na Secretaria Acadêmica, meu Deus, o que chovia de gente chorando lá, desesperado, porque essa situação que o Vini contou não é só dele. Tem muita gente que fica muito ansioso na hora da prova e não consegue reproduzir no papel aquilo que ele sabe, né? Às vezes ele sabe muito mais do que aquela nota que ele vai tirar, mas não consegue e daí surge um problema, né? Então, olha, tinham situações assim bem dramáticas, por isso tinha também muita reprovação, tanto em física quanto em cálculo, era uma dificuldade tremenda. Eu não me lembro quem foi que falou, acho que foi a Ieda que falou essa questão aí de que agora no remoto ficou mais amenizado, né? Essa questão de ter mais trabalhos e não ter prova, esse aspecto melhorou. Por quê? Porque no remoto se valoriza muito o processo, né? No à distância. E é isso que está se fazendo. Só que no presencial também deveria ser assim. Né? Antes mesmo já deveria ser assim, mas não acontecia. Quem mais quer falar alguma coisa nesse sentido ou quer destacar algum ponto do texto lido? Então, o meu ponto, voltando, é que assim, o online eu acho mais carregado, Ieda. Por incrível que pareça, eu acho ele mais pesado, porque o que acontece? Carregado no sentido de mais atividades, é isso que você está dizendo? Então... O professor também. E aí acaba que, para mim, eu me sinto, tipo, como se eu tivesse que fazer muita coisa naquele dia e ainda ver a matéria. Diferente do presencial, que eu precisava ir para a matéria, ler um texto antes, mas eu não precisava fazer uma resenha. Então, eu ia, li o texto, todas as preparações de aula eu tinha que ler um texto. Mas eu não me sentia tão carregada, então eu tinha que... toda aula a gente tem que reservar umas 2 ou 3 horas para fazer a atividade depois. Então, eu sinto mais carregada no online, e também o estresse, a pandemia, tudo junto, né? O presencial eu me sentia mais leve, mas também pode ser pelo... não estava numa pandemia, tudo isso, né? Então, acho que as coisas psicológicas, eu acho que também a gente tem que colocar em conta, que a gente também não está no EAD normal, né? Eu acho não. Sim, não é um EAD normal, claro. Quem ia falar alguma coisa aí a hora que a Thaís começou? Eu ia fazer um comentário sobre as provas. Pode falar. A gente tem uma matéria que a prova vale 70% da nota, e eu já estou sob pressão aqui para a P2, porque se eu não for bem, já me dei mal. Então, eu não gosto disso, quando a prova vale muito da nota. E isso é agora no remoto? Sim, no remoto. Porque pelo remoto, pelo regimento, não poderia ter prova. Tipo, a professora passar a prova e a gente tem um final de semana para fazer, mas ela vale 70% da nota. Tá, aí eu entendi. estou sob pressão aqui. É a minha preocupação. Qual matéria que é? Eu não sei se eu vou falar. É melhor não falar, né? Quem perguntou, por favor, não fale. Eu tô na mesma situação que a Emanuele também. Sem ela falar, já sabia, já identificou. Não, por favor, não fale. É minha preocupação agora. Eu acho isso muito ruim. Amanda, se alguém falar nome disciplina, a gente tem que cortar a gravação depois. Mas acho que pelo regimento só não pode ter prova síncrona, não é? Pode Exatamente, Mas, depois gente, 70% eu acho que não tinha nem no presencial que a prova valesse 70% da nota. Fora valer 70%, né? São 2 provas, 2 relatórios de exercício toda semana. Esse semestre, eu achei que no primeiro e no segundo semestre os professores respeitaram bem mais as diretrizes da Prograde, assim, em relação à avaliação. Você está achando que agora está pior, Giovana? Esse semestre, sim, 70% das minhas matérias tem prova normal, 48 horas para fazer, mas são provas normais, P1, P2, normal. Que louco, eu não sabia que estava acontecendo isso. Tá, sim. Ué, mas tá escrito isso no plano ou no cronograma do professor?
Tá, escrita. com as datas, com a data de devolutiva, tudo certinho. Muito estranho, porque os planos tiveram que ser aprovados pelas comissões de curso, né? Tem Então, o C que tem até P3. ai, meu Deus, olha a Sueli chegou aqui, Exame. a Sueli chegou abafando a análise dos desesperos. Não, você viu o que acontece? Agora tá cheio de trabalho e ainda tá tendo prova, então virou o fim dos tempos. Então, Nesse aspecto, tem que concordar O mundo com acabando e a gente fazendo prova. Eu tenho que concordar com a Thaís, tá mais difícil, então. Agora ficou mais difícil. A gente tá no apocalipse e tem que fazer cálculo. Ah, dá licença. A Franciele falou para chamar a Cibele. Eu vou falar delicadamente para a Cibele disso que vocês me contaram aí, porque eu não sei, eu acho que ela não está sabendo disso, não. Ó, eu acho que ela tá sim, porque tem prova dela também. Faz tempo que você não falou isso, Ieda, então eu já não posso falar nada, eu já até risquei aqui do meu caderno, senão quem vai se ferrar sou eu. Então o caso é mais complicado. Fale. Eu não sou contra as provas, mas eu acho que 70% uma prova valer, eu acho que é muita pressão para o aluno na hora de fazer essa prova. Eu também acho, concordo plenamente. Não tenho a menor dúvida. Não sei quem leu o texto, mas o texto faz uma relação muito interessante, assim, que a forma como a gente trabalha a avaliação, ela tem relação com a forma como a gente vê a escola, a educação, que é um pouco do que a gente discutiu quando viu as abordagens do processo ensino-aprendizagem. Então, se eu vejo como uma abordagem comportamentalista, eu vou trabalhar dessa forma que vocês andaram falando aí agora, 70% na prova, não sei o que tem. Tudo isso estaria dentro da abordagem comportamentalista, que significa o quê? O professor quer controlar o comportamento do estudante. Então, ele quer que faça tantos trabalhos, é o controle de forma que, se ele fizer esse monte de coisa, como a Thaís falou que está sobrecarregada, parece que vai garantir a aprendizagem. E não é isso, né? Não é isso que garante a aprendizagem. Se eu penso mais para o lado da construtivista, eu vou fazer propostas de trabalhos diferenciados com pesquisa. Trabalho em grupo que no remoto é muito difícil, então a gente tem até evitado, porque é muito complexo a gente trabalhar, então fica um pouco prejudicado. E se a gente estiver na histórico-cultural, é parecida também com a construtivista, só que eu estou considerando todo o contexto. Então, vocês falaram assim, nós estamos no apocalipse e estamos tendo que fazer prova. A gente tem que considerar que a gente está no apocalipse, né? E que não está fácil para ninguém. Então, não dá para eu querer ficar dando uma prova com tanta pressão, porque a gente já está pressionado, né? Pela própria sociedade. Por isso que eu acho que a Thaís também se sente sobrecarregada, porque é muita pressão de todo lado. E quando parece assim que o apocalipse está acalmando, o pessoal fala assim, olha, está vindo uma nova onda. Eles falam, ai, meu Deus do céu, vamos voltar tudo como era antes. Então, está difícil para todo mundo, já existe essa pressão social, e a gente precisa compreender um pouco isso, né, que dificulta a situação. Giovana, pode falar. Então, Pro, mas eu acho que essa questão, igual a senhora falou, que a gente está no apocalipse, tem que lembrar disso. Eu acho que não é só essa questão da relação professor-aluno. Eu vejo que nos grupos das UCs, os alunos eles estão extremamente agressivos. Tipo, estão perdendo a noção, sabe? Estão esquecendo de ter empatia, de entender que está difícil para todo mundo. E sei lá, não sei se é porque está muito pesado o semestre, mas você vê que está mexendo com a cabeça de todo mundo, é uma agressividade, uma grosseria desnecessária, e tá
tá todo mundo se matando. Já tá difícil, o professor Sim. não tá aliviando, e a pessoa, você vai falar no grupo, a pessoa já é super agressiva, e tá tenso o negócio. Eu entendo isso que você está falando. No grupo nosso de didática, eu não percebi isso. Mas tem o grupo lá de EE, nossa, teve umas tretas lá que a gente teve que fechar o grupo, gente. Nunca tinha acontecido isso. E daí, no que a gente fechou, o menino falou assim, nossa, mas nós não estamos num espaço democrático. Falei, pronto, agora ferrou de vez, né? Porque você abre o espaço, um xinga o outro, tal, aquela coisa louca, assim, mas estava no nível de xingar mesmo, um negócio terrível. E depois de um Xingar tempo... por áudio, né, Pro? O que é? Xingar por áudio ainda, não era nem por mensagem. Pois é, teve até xingamento por áudio, gente. Foi bem complicada a situação. Depois deu uma acalmada, mas eu acho que é um pouco disso que a Giovana falou. Todo mundo está sentindo essa pressão, né? Nós temos muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas que estão ganhando menos do que ganhavam antes. Quem estava no presencial está no online. A gente não escolheu isso, mas a gente está fazendo para não parar na vida, né? Para a gente continuar. Então, é uma situação complexa mesmo, que mesmo nós, que somos, a minha geração, que é mais velha, não vivenciou nada desse tipo. Então, é uma novidade para todo mundo. Agora, para os jovens, para os adolescentes, eu acho que é mais difícil ainda, né? Porque você perde aquela interação que acontece na escola. A socialização que acontece na escola é fundamental para a gente. O Luiz Gustavo escreveu que esse primeiro semestre está um esgotamento de saúde mental coletivo. Eu concordo. Parece que o semestre não acaba nunca, né, gente? Eu fico olhando aqui e falo, meu Deus, quando que vai acabar? Estou precisando de férias. Ana Cachone, pode falar? Oi, Pro. Então, na verdade, emenda um pouco da sua fala, ia falar da Gi também, né, que eu ia falar. Eu também acho que as pessoas estão bem assim. Eu percebi isso tanto de alguns monitores, de algumas UCs que eu faço, quanto às vezes de grupo também, né? Como a Gi falou, que a gente percebe que tá todo mundo muito, não sei, muito estressado, talvez, né? E também uma outra preocupação, por mais que o presencial, ele de fato seja muito bom, porque a gente tem uma qualidade muito melhor, né? Do ensino, eu também tenho esse receio, né? Não sei o que vai acontecer no próximo semestre, se vai voltar, né, o presencial. E aí eu fico pensando toda hora, o que será que vai acontecer, né? Bom, o próximo semestre estão sendo feitos alguns levantamentos. Não sei se vocês preencheram um questionário que perguntava para vocês, eu também preenchi. Então, está sendo feita essa pesquisa com professores, com técnicos e com estudantes, e cada campus vai decidir, é lógico que vai ter uma orientação da Prograde, mas cada campus vai ter uma certa autonomia para decidir o que faz. O nosso diretor não tem muita simpatia para que a gente vote 100%, até porque não seria possível, né, a gente ter 100% dentro das salas de aula. O que acontece no nosso campus? Está havendo já algumas mudanças. Então, a biblioteca que estava no Florestan, ela está começando a se mudar para o complexo didático, que é lá que ela vai funcionar. A secretaria acadêmica vai mudar de sala. O NAI, por exemplo, olha que situação, ele ficava na DOL. Daí ele mudou para o complexo didático. A gente não chegou nem a inaugurar a sala, porque ele mudou logo depois que começou a pandemia. Aliás, ele mudou um pouco depois que começou a pandemia. Até hoje eu não fui na sala nova do NAI. Agora, hoje eu já recebi um e-mail falando que as coisas do NAI serão tudo empacotadas e guardadas, porque a sala onde está o NAI hoje vai ser a secretaria acadêmica, e o NAI vai para o prédio novo, que a previsão é que isso aconteça até outubro. Então, além da pandemia, a gente tem a situação interna do campus, que é essa mudança, né, para o prédio novo, que a gente está esperando, desde que eu entrei na Unifesp, em 2010,
se falava de construir um prédio, mas se falava em construir em Morungaba. Sueli, acho que você chegou a ouvir Morungaba, né? Vamos ver se ela ouviu. Quando eu cheguei, poucos meses depois botaram o tapume lá, porque ia construir lá mesmo, que foi em 2016. Mas eu ouvi essa conversa, sim. Você ouviu, né? Então, é um chamado Sítio Morungaba, que fica em Diadema, quase na divisa com o Rodoanel. Então, né, como eu sou do interior, eu pensava assim, a primeira vez que eu vi, né, os planos, falei, nossa, vai ficar perfeito para mim, né, não preciso nem entrar em Diadema, nem em São Paulo, vou pelo Rodoanel, assim, meus planos foram por água abaixo, não deu nada certo, o negócio não evoluiu. Então, Morungaba é nesse lugar, viu, Amanda, que eu estou te falando. Isso daí está uma confusão até hoje, tinha sido uma doação da prefeitura para a Unifesp, mas existe um problema ambiental, não pode ter construção lá. A Unifesp já quis devolver, não aceitam a devolução, então a Unifesp está com esse abacaxi na mão aí, não sei o que vai acontecer com Morungaba. Mas voltando, então a gente está para fazer essa mudança, para o prédio novo, e isso é assim, vocês também já devem ter ouvido na mídia que houve um corte muito grande nas verbas. Outro dia tive uma reunião com o pessoal da praia, só para vocês saberem, deixa eu pegar aqui um dado interessante. O pró-reitor estava contando que na época do presencial, o restaurante, quando o restaurante universitário estava funcionando, a Unifesp estava pagando R$8 por refeição para a empresa, né, que servia a refeição. Vocês não pagavam isso, porque é subsidiado, então tinha verba para isso. Um pouco antes de... não, foi um pouco depois que começou a pandemia, a medicina voltou a funcionar, medicina, enfermagem, e no campus São Paulo precisou do restaurante universitário funcionando. Eles abriram um edital, só apareceu uma pessoa que pediu R$15, vejam só, quase o dobro do valor que era antes. Daí eles não aceitaram, abriram outro edital, não apareceu ninguém. Olha que dificuldade. Então, existe uma preocupação muito grande, que é assim, quando volta para o presencial, eu estou falando tudo isso para responder a pergunta da Giovana, né, que ela não sabe o que vai ser semestre que vem. Quando fala de voltar para o presencial, o restaurante universitário é um critério mínimo, né, porque nós temos muitos estudantes que precisam desse restaurante. E nesse valor, o pró-reitor falou, nós não temos dinheiro para pagar isso. Se a gente for voltar, a gente precisa do restaurante, o que vai acontecer? Corta a bolsa. Então, essas bolsas que tem de ajuda de custo para os estudantes hoje, na verdade, teria que ir para o restaurante universitário. O raciocínio é o contrário, é assim, eles estão usando o dinheiro que seria do RU para a bolsa de estudante, porque a verba de bolsa já tinha sido cortada. Então, é bem crítico, né, porque o pessoal perdeu emprego, está ganhando menos e ainda vai perder bolsa. Então, tem essa situação aí que é complicada. Foi formada também uma comissão que chama Comissão de Retorno Seguro. E essa comissão está estudando para ver se nós temos condições de voltar presencial no próximo semestre, gradativamente. Então, a ideia é que os cursos sejam consultados, os professores sejam consultados, e ninguém vai ser obrigado a voltar. Então, se algum professor falar assim, não, eu não me sinto confortável, ele não será obrigado a voltar para o presencial, nesse próximo semestre. Primeiro semestre do ano que vem, a gente não sabe. E por que isso? Porque a maioria de vocês que está aqui hoje não tomou vacina ainda. A razão é muito óbvia, é essa. Esse é o nosso público, né? Nós estamos lá para servir vocês. Se vocês não tomaram vacina, por que a gente vai pôr em risco todo mundo? É muito complicado isso. Eu não tomei minha segunda dose ainda, mas vocês, até chegar em vocês, vai levar um tempinho ainda.
A Sueli falou aqui presente de grego. Então, a situação é essa. USP, Unicamp e Unesp resolveram começar o próximo semestre no remoto. Então, a gente já está decidido isso. A Unicamp tem alguns cursos que estão funcionando no presencial, mas não é tudo, é principalmente as disciplinas que são práticas. E eu acho que a tendência é a gente seguir isso daí. Então, não sei, vamos ver. Tem chance do semestre começar em EAD e virar presencial no meio, ou isso é decidido no começo e vale para o semestre inteiro? É decidido no começo, porque tem que ter todas as regras, né? Tanto é que esse semestre que nós estamos agora, a gente já tinha começado a fazer o planejamento das disciplinas no presencial. Daí teve a reunião da Prograde e se decidiu que ia ser remota, a gente mudou o planejamento. Então, é sempre antes de começar o semestre, porque senão fica inviável, né, a gente mudar no começo. O que pode é algumas disciplinas serem presenciais e outras serem remotas. Mas o pró-reitor ainda acha que isso é muito temerário, porque, vamos supor, tem alguém que está aqui, que não está em Diadema ou São Paulo? Eu, por exemplo. Eu também. Você também. Você está onde, Brenda? Eu estou aqui em Caraguá, no litoral. Caraguá, olha, é um bom exemplo. Vamos supor, pode ser que ela esteja em férias, mas vamos supor que a família dela seja de lá, a Giovana esteja com a família dela em Franca. Por quê? Foi feita uma pesquisa e foi verificado que muitos estudantes que moravam em Diadema entregaram as casas onde eles moravam, né? Porque veio a pandemia, olha lá, a família dela mora lá. A Brenda é bem o exemplo. Foi feito um levantamento e a Praia já chegou nessa conclusão. Os estudantes entregaram as casas e foram para a casa dos pais, porque não adiantava ficar no campus, lá na cidade, se não tem refeitório, não tem biblioteca aberta, não tem aula, vou ter mais um gasto, né? Então, o pessoal foi para casa. Daí, vamos supor que a Brenda, no semestre que vem, tenha 2 disciplinas presenciais e 2 online. Ela vai ter todo esse gasto só para 2 disciplinas? Ela não vai ter condição de fazer isso. E ainda mais que está diminuindo o valor das bolsas, né? Então, não é fácil, não, viu? A decisão vai ser difícil. Eu ouvi o pessoal falando de um esquema híbrido, que era metade ir, metade não ir para a aula. Eu achei, agora que você falou disso, eu pensei, né? Verdade, todos os meus amigos da faculdade, tem alguns que a família mora em Diadema, tipo, eu não mudei de casa, minha casa era próxima de Diadema já, mas a maioria voltou tudo para o interior. Pois é. Não tá mais aqui. Um amigo meu ficou pagando o aluguel até esses dias e agora devolveu a casa. O que mais demorou para devolveu agora. Então vai ser bem complicado. E vai ter mais dificuldade no estágio, né, professora? Porque o estágio, O estágio já não era muito fácil. Depois dessa pandemia, eu acho que a coisa vai ficar mais complexa ainda. Mas não é que a gente tenha culpa ou que a escola tenha culpa, mas as condições, né, estão complicadas. Giovana e depois Amanda. Giovana de Paulo. Não levantei não, apertei errado. Desculpa. Tudo bem, então, imagina, não tem problema não. Então é você, Amanda. Eu ia perguntar sobre o estágio, se tem alguma ideia, se tem alguma chance de pelo menos o estágio ser presencialmente ou semi-presencial. Então, se não me engano, a Thaís é uma das pessoas que está esperando o estágio presencial. Então, porque eu tô pensando, assim, seriamente eu estou pensando em desistir do estágio que eu fiz online, porque eu acho que eu não peguei conhecimento nenhum, na minha opinião. Então eu estou pensando em desistir agora, antes de entregar o último relatório, até porque eu não ia nem conseguir fazer direito o relatório. Só que também não faz sentido eu desistir se o semestre que vem for EAD de novo. Pois é, eu recomendo que você acabe o relatório. Então, o que acontece?
Como Pode- eu tô no último, eu vou pro último semestre que vem, É. então eu não vou ter escolha, eu vou ter que fazer. Mas parece que vai ser um híbrido, porque a escola já voltou. As Aí escolas que já tá, voltaram. é isso que eu ia dizer, porque é assim, nesse semestre que nós estamos no remoto, mas já temos algumas escolas que têm funcionado. Só que como nós estamos no remoto, nós não podemos obrigar o estudante a ir na escola. Vejam como é complexo, para o supervisor de estágio também, né? Então, é complicado. Semestre que vem, pelas orientações que a gente tem visto, as escolas estaduais devem voltar, né, na próxima semana, em agosto, parcialmente, não todo mundo, mas deve voltar. Se a Unifesp estiver no remoto, não vai ter como o estudante ir lá na escola. Então, a gente continua no mesmo impasse. Deu para entender, Amanda? Então, é melhor você fazer o estágio, porque a gente não tem garantia nenhuma que vai ser presencial, o estágio, semestre que vem. E eu sei que tem várias pessoas que estão esperando, que se matricularam esse semestre e desistiram, mas é complicado. Se, por um lado, o remoto possibilitaria a gente fazer estágio em escola de qualquer lugar do Brasil, por outro, a gente tem algumas legislações de convênio, tal, e isso dificulta, né, para fazer a parceria, não é tão simples assim. A Ana Cachone falou que acabou de ver no jornal que as escolas particulares voltarão 100% das aulas presenciais semana que vem. As municipais de São Paulo também voltam 100%. Pois é. Mas daí a gente fica dependendo da Unifesp, né? Porque o que acontece? Essas escolas, elas voltam porque criança não está sendo vacinado. Agora, os jovens são diferentes. Vocês serão vacinados. Então, a lógica é esperar a vacinação de vocês para a gente voltar. Mas, enfim, eu não sei o que vai dar isso daí. É complexo. E isso também faz parte da avaliação, né? Que o texto fala, a avaliação educacional, curricular, que estaria dentro da escola, e depois da aprendizagem dentro da sala de aula. Esses tipos, eles estão todos relacionados, né? Um depende do outro. A situação que a Amanda está. Acaba ou não acaba o relatório? Entrega ou não entrega? Capricho ou entrega de qualquer jeito? Fala, Ana. Ah, então, eu ia falar disso também, do estágio, porque como eu vou pro quarto semestre, aí acho que a gente já poderia pegar, né? Só que eu tô pensando em ver depois, porque não tem problema? Eu precisaria pegar agora ou não, né? Não, eu acho que é a partir do quinto. Não mudou, né, Amanda? Mudou, Acho a que partir tem do quarto. estágio no quarto. Estágio 1 e 4. Ah, agora é no quarto? Ah, Semestre então... você não tem estágio agora. Tá. Então, você teria essa opção. Mas é obrigatório ou não, né? Pode ser Não. depois. Pode ser depois. Se você não pegar agora, você ainda tem o último semestre da faculdade para fazer depois, porque tem um semestre livre de estágio agora. Isso. Como está começando no quarto, tem um semestre livre de estágio, exatamente. Então, você não precisaria fazer 2. Mas eu já vi vários estudantes que fizeram 2 estágios no mesmo semestre. Não recomendo. É puxado. Nossa. Ah, e é só de quarta-feira, tem que tomar cuidado, porque se você deixar para você só vai poder fazer quarta de noite e de tarde. Exatamente. Ah, tá. Mas eu poderia fazer no quinto semestre depois. Então, daí se você quiser seguir com a sua turma, você faz no quinto o outro estágio e deixa o de gestão, que é o primeiro, para o final, entendeu? Não vai mudar nada, isso não vai ter importância. Na verdade, o primeiro estágio, igual a professora falou, não tem problema fazer no final. É Exato. bom seguir a ordem depois, o 2, o 3 e o 4. Para você seguir com a sua turma, segue com o pessoal e volta depois no primeiro. Não tem problema. Ah, tá. Beleza. Obrigada, gente. A Suelen escreveu que no regime do remoto também estão priorizando os alunos que estão para se formar, exato. Não sei se no semestre que vem já vão aceitar todos os estudantes, está bem complicado ter matrícula deferida. Nossa, Suelen, isso é difícil, né? Se acaba semestre que vem, Suelen? Pelo jeito né? Não, faltou 2 para o ano que vem só. Aí eu tenho 3 do semestre que vem, que vai ser para finalizar o estágio também, e 2 no próximo, aí acabou. Tá.
Falta pouco. Mas quando está nessa situação sua, Suelen, se a sua matrícula não for deferida, fale com a coordenação, porque esse é um direito garantido pelo regimento da Unifesp. Tá certo, Pro. Esse eu consegui. Esse semestre eu consegui, eu acredito que no que próximo eu consiga. É que ela tá falando dos outros, igual no estágio 3 que eu peguei, é só quem tá no final. O resto dos estudantes não puderam. Então, e por que isso está acontecendo? Porque nós, professores, né, eu estava na supervisão de estágio um semestre passado, avaliamos que é muito complexa a situação, do jeito que a Thaís falou, nossa, era estágio de gestão, e daí a gente faz um semestre todo remoto sem ir numa escola, quer dizer, é muito difícil. A gente pode discutir uma série de coisas, trouxe pessoas convidadas, trouxe diretores, coordenadores pedagógicos, mas uma coisa é você ouvir e a outra coisa é você ver e vivenciar, né? É muito diferente. E o estágio é justamente para isso. Então, foi decidido que, nesse momento, se priorizaria as matrículas de quem está próximo da formação, para que vocês realmente tenham a oportunidade de vivenciar a escola, né? Que é tão bom. Alguém inscrito? Na verdade, a gente está fazendo uma avaliação já de toda a situação aqui, não só do texto, A né, gente Amanda? fez uma avaliação do curso. Do curso, da Unifesp. Já que a gente falou de estágio, professora, eu vou dizer uma coisa. Estágio ficou muito mais difícil online do que presencial. Eu também acho, na minha opinião. Olha, semestre passado eu sofri, tanto é que eu já falei que no próximo eu não estarei no estágio 1, sem chance. Porque os professores, igual eu, tive que pegar a matéria em horário da minha aula, porque não tinha como pegar com outro professor, porque estava difícil pegar. Então eu peguei. E o que acontece? Normalmente a gente conseguia encaixar de quarta-feira, né? E encaixava as aulas que a gente tinha de quarta. Nesse contexto, não foi conseguido encaixar de quarta-feira. E toda quarta tem reunião. Então, eu tenho a aula e a reunião toda semana. Então, é muito mais trabalhoso e mais confuso, porque a gente não sabe o que vai acontecer no próximo capítulo. Cada hora muda. Então, a Franciele perguntou por quê. Franciele, é assim, o primeiro estágio, que é o qual eu trabalho desde acho que eu fiquei uns 2 anos só afastada, é de gestão escolar. Então, a gente vai conhecer como funciona a escola, como ela é organizada, todos esses detalhes, assim. A questão não é dentro da sala de aula, mas é fora e entender que esse fora interfere dentro. E daí, quando a gente faz isso no presencial, eu, pelo menos, costumo ir toda semana na escola com os meus estudantes. Então, a gente se reúne lá. A gente privilegia o encontro na escola. E a gente vê de tudo, até situação assim, quando a gente chega e a diretora olha para o grupo e fala assim, o que vocês estão fazendo aqui? Então, o pessoal já começa a perceber que, muitas vezes, não é fácil a gente entrar na escola, a gente tem que conversar, tem que ter empatia com a pessoa. Daí, onde que a gente vai se reunir? Vocês podem ficar ali na sala da coordenação ou de reunião, depende, né? Tem escola que tem escola que não tem. Daí, às vezes, manda a gente para a sala de leitura. Então, a gente vai fazendo o reconhecimento do espaço. Como que funciona a secretaria, quem fica ali, como que a gente faz para entrar na escola. Tem todos os jeitos, tem uns jeitos bem complicados, tem escola que dá para entrar com o carro, tem escola que não dá. Daí, às vezes, a gente entra com o carro, entra a professora atrás e trava o carro da gente, daí a gente não pode ir embora, tem que esperar o professor sair da última aula. São situações que só quando a gente vivencia que a gente consegue entender. Merenda, aquele horário que a gente pode comer na escola. Tudo isso é importante que vocês vivenciem. Então, a gente está lá para ver como que funciona, né? Nossos alunos sempre comem pelo menos uma vez na escola para ver como que é a comida. E a maioria dos nossos estudantes
não é professor e não conhece essa realidade da escola. Por mais que a gente fale assim, fui aluno até 5 anos atrás, sei lá, eu estava na escola, eu sei como que é, conhecer o outro lado é diferente. Então, como que eu reservo um data show? Como que eu reservo o laboratório de informática? Tem laboratório de ciências? Não tem? Sabe, todos esses detalhes a gente só consegue vivenciar quando a gente está, de fato, lá na escola e está toda semana. O que está faltando na escola? Como que a gente poderia colaborar? E daí a gente faz um projeto para colaborar. Você não comeu a merenda, Amanda? Não quero merenda pra gente, não. Vocês sabem que nós tivemos uma situação que tinha um aluno, ele já tinha mais idade, acho que ele tinha uma idade parecida com a minha, e ele falava muito mal das escolas públicas, né? E quando a gente fez a distribuição dos estudantes, ele ficou comigo, e eu fiquei pensando, ai meu Deus, vai ser difícil trabalhar com esse grupo, porque uma pessoa que está sempre depreciando a escola, né? E ele falava que a comida é ruim, isso, aquilo. E a gente foi lá, e já no primeiro dia, a diretora ofereceu para eles comerem. Gente, ele adorou a comida. E daí foi tão bom, porque nunca mais ele falou mal da escola. E daí ele falava na sala de aula, às vezes que a gente conversava lá, assim, tinha discussão, que ele estava enganado, que ele estava com uma visão da época que ele estudou, né? Porque se eu for pensar da minha época, gente, não tinha comida do jeito que tem hoje. Era sagu, arroz doce, eram umas coisas assim, e a gente comia em pé, era uma coisa muito curiosa, isso. Mas era uma outra época, uma outra situação, né? E hoje a gente tem é diferente. A Cachorro falou que o problema era comida, pode ser. Thaís, fale. E também tem uma coisa, o professor ou o diretor fala uma coisa pra gente, linda, maravilhosa. Aí quando chega lá, que a gente vai ver, é outra coisa diferente. Aí é legal isso, assim, ver esse embate, qual que é a proposta, qual que ele fala, o que é que vai fazer e o que está sendo aplicado. Eu acho que essa foi a maior dificuldade que a gente teve no estágio 1, porque a gente só via a proposta bonita, a gente não sabia se na realidade estava sendo assim. O Suelen, era bem isso mesmo, a época dele, bolacha seca com leite. Olha, outra situação interessante. Quando eu estudei em escola pública, isso faz muito tempo, né? Banheiro tinha porta. E a primeira vez que eu fui numa escola de Diadema e vi que o banheiro não tinha porta, eu levei o maior susto. E foi assim, a gente estava numa reunião e me deu vontade de ir ao banheiro. E era a primeira reunião naquela escola, eu não conhecia o espaço físico da escola. Daí eu já pensei, o banheiro está aqui na frente, dou uma saidinha, vou ali no banheiro e volto. Gente, quando eu entrei no banheiro, era banheiro de estudante, né? Aquele banheiro tudo sem porta e sem papel higiênico. Eu levei o maior susto, eu voltei para trás. Porque eu falei, como que o pessoal usa esse banheiro, né? E depois, quando você está lá, você vai aprender assim, olha, tem o banheiro dos professores, então os estagiários usam o banheiro dos professores e não dos estudantes, mas eu vou dizer a verdade para vocês, a primeira vez eu fiquei chocada. Depois a gente acaba entendendo as situações, né, e por que é assim. Mas eu ainda acho muito complicado isso, bem complexo. Alguém quer falar? Olha, mas é gostoso macarrão com peixe, vai, Vitor. Eu gosto de peixe e gosto de macarrão. Agora, é lógico que comer todo dia, isso não ia dar, né? Vitor, eles tiravam o espinho, porque se ficar cheio de espinho, o macarrão... Também isso, olha... Eu não comia, não gosto de peixe, não. Você não gosta de peixe? Não gosto, que pena, eu gosto. Mas a Thaís já é maldosa, né? Vocês viram que ela já pensou, assim, acho que não tirava o espinho. A professora sempre tinha na escola assim, né? Vem tudo enlatado e pronto, né? Mesmo que a comida era boa, você sabia que não tinha muita gente, né? Era mais... Já pensou tirar espinho por espinho, se não tiver... Pois é. E a gente sabe que o peixe que tem espinho é mais barato. Então, com certeza é esse que eles comeram. Cachone, a sua escola tinha porta no banheiro?
tinha. É que eu estudei numa escola particular, então eu não sei muito da realidade da escola pública. Tá. Então, você precisa fazer estágio presencial, não pode ser estágio remoto. Eu preciso, por isso que eu não quero pegar agora. Então, é assim, ó, não sei se mais alguém aqui, a Giovana falou que os alunos tiram. Além de ter essa questão de depredar e daí fica sem, tem a questão também de uso de drogas e cigarro no banheiro. Então, o pessoal tira a porta, que é para evitar isso. Eu acho complicadíssimo, mas enfim. Ela está falando que na dela não tinha. Projeto de porta é bom, hein? Mas é verdade, também para não ter briga no banheiro e alguém fechar a porta. Exato. Várias coisas assim. Violência sexual, são situações complexas que, assim, só a hora que a gente está lá e conversa com a direção da escola, quando eu vi numa escola aqueles monitores, assim, enormes, com um monte de quadradinho que você enxerga todas as salas, enxerga isso, enxerga aquilo, eu fiquei horrorizada. Falei, meu Deus do céu, isso daqui parece uma prisão. Porque o professor não tem autonomia, a direção está enxergando. Mas são tantas situações que tem por trás daquilo, é roubo, é violência, uma série de coisas. E a gente acaba entendendo, e eu acabava pensando assim, bom, se eu estivesse no lugar da direção, acho que eu faria a mesma coisa. Então, é importante a gente ir conhecer a realidade para ver como que funciona. Fale, Amanda. A minha professora, que foi orientadora do meu estágio 1, contou uma história de uma escola que ela ia, que os muros eram super altos e a escola parecia uma prisão. E aí, a primeira coisa que os estagiários foram, tá parecendo uma prisão, não sei o que lá, e foram averiguar. No fim, a história era que, tipo, os alunos à noite entravam na escola, iam pra aula, aí dava um tempinho, eles saíam, faziam roubos na região e voltavam pra escola. E aí eles tinham um álibi. E aí, por isso que a escola parecia uma prisão. Eu eu não presenciei, mas eu ouvi história desse tipo também. Vejam que situação, né? Agora, olha o que, não sei se vocês viram que o Luiz Gustavo escreveu, que o papel higiênico ficava no pátio e você tinha que ir no pátio, pegar o papel higiênico para ir no banheiro. Já pensou, então, uma menina menstruada, como que faz? Que loucura, né? Muito complexo. Você vai lá, daí você pega o papel higiênico, depois você vai no banheiro, nossa, é melhor faltar. Não, né? e tem a questão de bullying, né? Porque você vai pegar, você tá menstruado, você vai pegar um monte de papel higiênico, os meninos já vão te zoar. Ó, vejo que não é simples, não é simples. Tudo isso que a gente está falando faz parte de avaliação, né? Avaliação educacional, isso daí. Bom, nossa, gente, já deu 8 horas, o tempo voou hoje. Tá vendo? Vocês são ótimos convidados, gente. O tempo passou rápido, a gente nem percebeu. Que coisa boa. Só porque você levou uma banana para comer, Franciele? Você não gostava da comida, era isso? Não, é que naquela época, eu acho que eu tinha 7 anos, primeira série, eu levei, tipo, naquelas lancheirinhas bonitinhas, eu coloquei uma bananinha, uma maçã. As meninas começaram a me zoar. Nossa, fui zoada. E sobre muro, tipo, o muro da minha escola, ele era meio baixo, mas também não tão alto. E os meninos, todas as vezes que, tipo assim, faltou 3 professores, eles pulavam. Pulavam para ir embora. Era assim sempre, tipo, sempre. Era uma coisa assim. Então, e era estranho também, né? Não sei, que isso da escola pública, e todas as sextas-feiras, por exemplo, eu estudava à noite. Só tinha, tipo, 2 alunos, 3 alunos, sabe? Tinha quase estudante. Bem triste também essa parte. Gente, a minha escola tinha grade. Onde eu estudei era tão bom que onde eu morava, o nome da escola era conhecida como Carandiru. Nossa. Tão bom que era a escola. Era terrível. A escola que eu estudei tinha um fato engraçado. Eles tinham uma rigidez muito grande com horários de entrada na escola. Só que era uma escola que todo mundo morava longe, porque eu fiz ETEC. E era uma ETEC em Pinheiros, então todo mundo morava longe, dependia de transporte público, o trem não funcionava e tal. E aí os alunos pulavam o muro para entrar na escola. Porque, tipo, tinha prova e eles não deixavam a gente entrar. Gente, é coisa louca, não? Professora, a minha escola tinha grade nas janelas, tinha tinha 3 saídas na escadas, né? E tinha trancado, então não era só pular o muro.
Você tinha que... Você não conseguia sair da sala. Eu falava, mano, se pegar fogo aqui, a gente se fudeu, porque não vai achar a chave e a gente não vai conseguir sair. Porque Sim, era trancava a trancado. escada. Agora, vocês sabem que tudo isso, a justificativa é a segurança dos estudantes, porque até concluir o ensino médio, o estudante, quando está na escola, é responsabilidade da gestão da escola. Então, qualquer coisa que aconteça com ele, a direção é responsável. Vamos supor que não tem 3 aulas, como falaram aí, né, que o pessoal pulava o muro. Se acontece um acidente com esse estudante lá fora, e era horário dele estar dentro da escola, a direção vai responder por isso. Na verdade, vai ser a direção, o Estado, todo mundo. Então, é bem complexo isso daí. Fale, Franciele. Sobre, né, o acidente. Inclusive, teve um menino que ele foi pular e ele quebrou a perna. Pois é. Tipo, já teve 2 casos, sabe? Eu dou a risada, né, que é engraçado, mas, assim, ao mesmo tempo é assustador, né? Sem dúvida. Everaldo, antes de passar para você, só falar que, Suelen, você está zoando aqui o chat, eu não paro de dar risada com as coisas que você escreve aí do piriri. Agora, já pensou alguém que tem uma diarreia mesmo na escola? Que complexo. E esse ter que buscar o papel higiênico lá no pátio? Meu Deus do céu, é muito embaraçador isso daí. Fala, Everaldo. Prof, nesse sentido de segurança, eu estudava na minha escola e ela sempre tinha, era como se fosse construída em blocos. Ela era uma elevação, então tinha como se fosse pavimento. Se você subia uma escadinha, tinha um pavimento, tinha outro. E eu estudei nessa escola, terminei a escola normal. Depois a gente ficou sabendo no ano seguinte que o ventilador da minha sala, onde eu estudei, pegou fogo. A sala ficou toda enfumaçada, os alunos correndo, assim, tem até vídeo, correndo para poder sair e tendo que abrir essa grade para poder passar por ela, porque ficava trancada sempre. Então, como é que fica esse acesso também? Por isso que eu fico pensando, a escola foi toda construída pensando na proteção dos alunos, mas também não foi voltada caso acontecesse alguma coisa nesse sentido dentro da própria escola. E aconteceu, o ventilador era velho, a gente sempre reclamava desde quando eu estudava lá que alguma hora aquele negócio ia pegar fogo e ia explodir, explodiu, atingiu as carteiras, sorte que não pegou ninguém, mas poderia ter acontecido um acidente pior. Sim, sem dúvida. Por isso que é importante o estágio de gestão. E é por isso, né, respondendo a pergunta da Franciele, que eu fiquei muito incomodada semestre passado. Acho que a Thaís estava no meu grupo, né, Thaís, de gestão semestre passado. A gente teve discussões ótimas, mas foram discussões assim, ó, desse jeito, com convidados. E daí fica tudo no ar, né? A gente não vê e nem presencia essas situações. É bem difícil. O estágio de gestão é importante, eu gosto, vale a pena, acho que vocês vão gostar também. E só quando a gente está lá que a gente passa por essas situações, né? E quem faz o PIBID, agora também vocês não estão vivenciando, mas tinha situação assim, às vezes a gente queria usar laboratório e já tinha um professor que tinha reservado antes, ou às vezes a gente queria fazer uma apresentação, a sala já estava reservada. Enfim, são várias situações que só a hora que a gente está lá é que a gente consegue vivenciar. Eu não conheço essa escola, Amadeu. Ele fica no Eldorado. Toda sexta, gente, até aqui em Piracicaba não tem aula. Alguém aí de vocês falou que... Quer dizer, tem aula, mas vai pouca gente, né, na escola. É uma coisa, assim, impressionante. É impressionante isso. Bom, podemos ir encerrando, pessoal? A gente tem apenas mais uma aula, que é no dia 10/8, que, sinceramente, eu acho que não há necessidade dela acontecer, porque eu fiz uma previsão de que para a semana que vem, vocês preencheriam um formulário. Mas, na verdade, a gente já está falando tantas coisas aqui hoje que eu acho que não faz muito sentido eu passar um formulário para vocês responderem. Acho que não faria sentido. Amanda, qual que é a data mesmo que a gente colocou para o pessoal enviar o resumo? Porque eu acho que tem gente que ainda não enviou. Até dia 3. Tá, então a gente ainda tem um tempo, né, para quem não enviou,
enviar o resumo até dia 3. Terça que vem. Até lá. O que é, Amanda? Exatamente terça que vem. Exatamente terça que vem. Até lá, eu vou avaliando se eu vou realmente mandar para vocês algum formulário ou não. E daí, para quem eu já falar lá por e-mail, olha, tá tudo ok, o seu plano, o seu resumo, os seus relatos, vocês já ficam dispensados do último encontro, tá? Porque tá tudo em ordem, a gente não precisa se encontrar. Eu só deixaria reservado esse último encontro para a gente resolver probleminhas, alguma situação que o estudante deixou de entregar alguma coisa, tal. Até quando? Até dia 3 também, Luiz Gustavo, porque daí eu já consigo ter um panorama total, ler de todo mundo e já dar retorno. Dos resumos, eu tô com 2 parados aqui. Um que eu fiz uma bobagem e não salvou, que é do grupo do Everaldo e da Brenda, e o outro é da Maria Eduarda, que acho que ela não tá aqui, que eu parei. Os outros eu li todos. E os relatos eu comecei a ler, mas esses eu sei que falta bastante. Então, vai demorar um pouquinho. Mas eu sei, por exemplo, a Giovana Tonzar, que eu li hoje, que eu contei para vocês, né, do escrito à mão, que chamou atenção, eu sei que ela já está zerada, ela fez tudo. Então, ela não precisaria vir nesse último dia 10/8. Eu só não escrevi que ela cumpriu. Como que é para falar? Cumpriu, não cumpriu? Como que é mesmo? Critério? É cumprido e não cumprido. Cumprido e não cumprido. É que eu acho tão esquisito falar cumpriu, não cumpriu o quê, né? Então, eu gosto de falar os objetivos, alguma coisa assim. Mas eu vou escrever isso para vocês nos e-mails, né? Quando der retorno dos trabalhos, eu vou escrevendo isso. Para você, Gi, já está falado aqui. Já está garantido. E até esse negócio, a gente está em avaliação, né? Esse cumpriu e não cumpriu, eu acho muito estranho. Então, é por isso que eu estou falando. Eu estava procurando aqui, cumpriu, não cumpriu o quê, né? Porque tem alguns alunos, tem alguns professores que falam, 60%, porque antes era 6, né, a média. Alguns professores não, é 75%, porque também vale como presença. Eu não entendi a lógica. Vozes das cabeças deles. É complicado mesmo essa avaliação, mas o cumprido, não cumprido, já existia, mas existia apenas para os estágios e atividade complementar. Então, era fácil, a gente falava assim, cumpriu o estágio, cumpriu as atividades complementares. Agora, na disciplina, a gente fala assim, cumpriu o quê, né? Cumpriu a disciplina? Que negócio é esse? É meio esquisito. Então, daí a ideia é cumprir os objetivos, fez bons trabalhos, né? É nesse sentido. Gente, vocês vão ver, quem já é professor já está vendo que a avaliação é o item mais difícil da gente fazer. E quando a gente é mãe e o filho chega em casa e se sente injustiçado, e chega chorando, e chega reclamando, xingando o professor, e a gente é professor, né? O que eu faço? É muito complexo. Não vou dar razão para o filho, não dá, mas eu, enquanto mãe, eu falo assim, ai, que judiação, não está certo isso, né? É muito complexo. Então, eu sempre falava assim para os meus filhos, nota não é importante. O que importa é o que você aprendeu e o que você não aprendeu. Então, eles nunca assim foram encanados, preciso tirar 9, 10, tirava o que precisava tirar ali, estava tudo ok. Em compensação, os dois, quando entraram na universidade, que era aquilo que eles queriam, nossa, foi assim, impressionante. Até o meu filho, que era meio assim, preguiçoso para estudar, ele falava que ele ia para a escola só por causa dos amigos. Ele se revelou, assim, um estudioso, super organizado. Ele me pedia dica, mãe, como que eu faço para chegar na aula lá sabendo as coisas? A ideia dele, né? Coisa que ele nunca tinha pensado antes no ensino médio, né? Mas por quê? Eu sempre falava, olha, o importante é o que você aprende, não a nota que você tira. E eu acho que essa é uma coisa importante, porque a avaliação que as pessoas fazem da gente, às vezes, também é equivocada, né? Vocês já devem ter passado por isso, alguém fala assim, e o Eric,
ele é meio avoado, não presta atenção na aula, daí ele fala assim, o quê? Eu presto tanta atenção na aula, sou participativo, não sei o que tem, como que ela vai pensar isso de mim? Às vezes isso acontece, né? Eu falo assim, não, a Thaís é muito brava, muito chata, né? Então ela fala, eu chata? Eu não sou chata. É a mesma coisa, gente, é muito parecido, né? Guardando as devidas proporções, claro. É só para mostrar da dificuldade que a gente tem de fazer avaliação. Até a gente, quando vai fazer a autoavaliação, sente dificuldade, né? Você já deve ter feito também autoavaliação, e daí é difícil. Ai, vocês queriam que a mãe de vocês pensassem assim? Traz ela aqui para assistir umas aulas, a gente vai conversando. Bom, gente, mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês foram ótimos convidados, obrigado pela participação, e a gente vai se falando. Qualquer dúvida, vocês colocam lá no grupo, que a gente vai ler com bastante empatia, né, Amanda e Vini, que são os monitores. Acho que só tô eu aqui agora, mas sempre Eu acho que o Vini caiu, é mesmo, ele não tá mais aqui. Sempre tem que responder bonitinho. É. Sempre responde com paciência, né, Amanda? Até para os calouros, que às vezes fazem trocentas vezes a mesma pergunta, que a gente já respondeu 500 vezes para cima, a gente responde. Nossa, professora, ela falou que estão sendo grossos no grupo, tá tendo briga. Sempre houve algumas tretas, mas a maioria ajudava, né? Tipo, ajudava um ao outro. É verdade. Eu acho que no presencial era mais presente essa questão da ajuda. Agora eu acho que o pessoal está mais individualista. Complicado. Então tá bom, gente. Boa noite, um beijo para vocês. Boa noite, tchau. Tchau. Muito obrigada.